Gente, obrigada por vocês estarem aqui. A gente está na Semana Olfativa, primeira vez que a gente está fazendo essa Semana Olfativa. Nós estamos no 4º dia e hoje a gente tem a honra, estou muito feliz, o Peter está aqui, que é um super amigo e assim uma pessoa maravilhosa, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, espero que vocês curtam aí, vão pensando nas perguntas, se quiserem fazer pergunta. Realmente, assim, é um podcast. A gente está fazendo hoje, a primeira vez também, o nosso podcast do Papo de Perfumaria ao vivo. Então, quiserem interagir, perguntar, é um papo de conversa. Estamos aqui todo mundo conversando, né, Peter? A gente tem um tema para a gente falar sobre inovação, criatividade, mas assim, o que vocês quiserem saber, que Peter tem quase nada de história aqui para contar, né, Peter? Mas vamos começar para a parte mais da memória olfativa. Peter, tem algum... você tem essa memória olfativa de infância? Tem algum cheiro que te lembre essa época? Como que é isso para você? Sendo muito transparente, eu sou uma pessoa de pouca memória de infância. E hoje, em terapia, eu tento entender um pouco isso. Mas emoções e sensações, eu sempre fui o que falei, quero ir no brinquedo com emoção, sabe? O Banana Boat, pode Sim. com Pode ir com emoção. emoção, com Sempre, emoção. sempre. Desde pequeno, as histórias sempre foram bem intensas. E o que a gente vive no dia a dia e o tanto de intensidade também vai trazer a memória mais forte ou mais leve. A gente pode comparar isso com uma pessoa calminha e que leva uma vida com mais equilíbrio. Às vezes dentro está um fervor, mas esse mais equilíbrio vai trazer essa resposta de coisas mais brandas. Se o sonho é vou viajar o mundo, vai dar mais trabalho, vai ter mais emoção. Então eu acredito que isso, eu também hoje, e foi daí que começou toda a minha história dentro do mundo de fragrâncias, porque antes era aromaterapia, onde eu estudei emoções. E como eu estudei com uma pessoa que ela falava sobre a parte energética, o que ela passava, e uma das brincadeiras de adolescente com essa minha tia era passar sensação com as mãos, então eu fui muito para a prova. Quero fazer um teste com você. Vamos fazer um teste com uma cor e com uma sensação, e eu vou jogar essa sensação na sua cabeça, e eu quero que você sinta a energia e depois me fale que cor é. E aí as brincadeiras eram muito Quer sobre dizer, o que agora a sensação. gente está começando a falar sobre as fragrâncias, sobre fragrâncias funcionais, sobre o que traz, sobre que essa parte das emoções A minha não precisa ser escola, natural, já ela foi popular, muito lá atrás. a minha escola foi com uma vida até os 21 anos, montando loja, botando fogo em casa, muitas coisas. Com 17 anos eu montei minha primeira loja. Fui emancipado, peguei a poupança aqui. Minha mãe sempre foi muito organizada. E aí ela fez uma poupancinha desde que eu nasci, e aí quando eu tinha 17 anos, tinha R$ 6.700 guardadinho lá. E aí esse dinheiro foi que eu abri minha primeira loja, que louco. Como abrir uma loja com isso? Mas eu tinha uma sócia, que é uma amiga, mãe da minha namorada da época, que é a Marisa, e ela falou, tá, então eu consigo 7 mil também. E a gente montou uma Vamos loja juntar. com esses dois dinheirinhos. E ali a gente viveu muito o público. E era um lugar que tinha emoção. Eu que fiz o pedreiro fez o piso até certa parte que a gente pagava, o resto eu fiz de mosaico. Aí eu coloquei um coqueiro dentro porque era mais fácil para decorar. Então as pessoas entravam na loja, ninguém comprava nada porque não tinha estratégia de venda. E as pessoas ficavam lá o dia inteiro, que elas falavam, gente, que lugar delicioso. Que cheiro, é o que é o incenso tal. Nossa, essa música. Mas você já trabalhava essa questão da fragrância já para aquilo, não? Era uma coisa mais Nada. intuitiva, Tudo mas intuitivo. sem a Eu intenção. comecei a trabalhar com casas de fragrância falando intuitivamente a nota que eu queria. Ai, sabe uma nota meio gasosa, meio não sei o que? Era assim. E aí eu comecei a ganhar as palavras e hoje Todo esse com o time da repertório. Volmens, eles falam, é muito legal porque você fala umas coisas que a gente pira, eu vou atrás das notas. Aí hoje eu entendo um pouco das notas, eu falei, eu nem queria. Eu falava, eu nem queria. Essa aqui quer que eu aprenda tudo. Aí eu falo, mas eu quero ir mais pro Ai, emocional, o que eu quero, tipo de nota. Tá vendo isso aqui, ó? Eu peguei também, pra gente ter memórias mais fortes, que vão representar depois vida,
porque a memória forte, nós que somos multiplicadores e intencionamos, né, isso na vida das pessoas, nós precisamos de ter essa energia do vai. E se a gente tem Sim, da memória do ignição, vai, né? memória de tava ruim, ficou bom, tava num lugar, fui fazer não sei o quê, inventei num hotel de achar onde estava a máquina Nossa, e eu estava conseguir pensando tirar. justamente isso. Eu falei assim, tem essa coisa do... Tem a coisa de você estar no hotel, tava no hotel em Nova York e aí o cheiro, eu falei, meu, eu nunca senti essa nota em lugar nenhum. Aí eu, não, eu preciso falar com o cara. Meu inglês é péssimo e o Igor não, porque o Igor já morou nos Estados Unidos e trabalha na Disney, né? Então eu falo inglês fluente. E aí eu, vamos lá, faz favor pra mim, fala com o cara da recepção, a gente tem que saber onde tá a máquina, que eu queria saber que perfume é esse. Deve ter alguma loja, deve ter não sei o quê. Aí ele me pegou dengue. Aí eu falei, ele, não, vou sair da cama. Eu falei, não, você tem que descer comigo, mesmo com dengue. Eu preciso dessa Eu essência. preciso. Aí o cara falou, o cara da limpeza tá ali, fala com ele. Aí o cara, na hora que ele mostrou a máquina, aí eu falei, vamos lá, já sei como abrir. Não consegui abrir. Aí eu olhei, do lado tinha um copo descartável, o cara virou, eu virei a máquina e começou a escorrer no copo, eu virei, tá ótimo, já consegui. E assim eu consegui uma nota que eu vou lançar esse ano. E assim você faz muito quando você viaja, Assim eu né? chego com aquilo, mando pro Júnior, pro nosso time, e aí eles falam, nossa, Peter, Você trouxe uma coisa muito diferente. muito por isso difícil. que tem Esse era muito essa- difícil, porque tava já misturado com água, tava não sei o quê. Vamos conseguir, quero essa emoção aí. E aí a gente vai indo na nota, mas é tudo por aqui. Teve Isso é algum muito... momento lá atrás que teve mais a parte estética e não tanto essa parte da emoção? Ou não? Você sempre O estético veio pra... sempre veio primeiro, porque para você encantar, você primeiro tem que organizar. Mas Então, e assim, como é que... aqui a gente monta, essa emoção que vocês montaram aqui foi esteticamente junto com a emoção. É porque para montar, na minha loja, vou voltar lá há 30 anos atrás. Na loja, eu tirava tudo e ficava olhando e voltava a planta para outro lugar, e aí eu ia na emoção. Então, a intuição sempre foi muito forte. Então, para você arrumar uma casa e colocar ela de um jeito diferente, para a pessoa entrar e falar: nossa, amor, que incrível! Tira tudo, limpa tudo, joga tudo no outro cômodo, agora pensa o que você quer, como que é o fluido. E eu vim de arquitetura, eu entrei na faculdade de arquitetura com 16 para 17, e montagem de loja, porque com essa minha experiência da loja, eu falei: ai, nossa, que delícia essa loja, você não me ajuda, eu queria montar uma. Eu monto. Eu era assim, Você tem essa facilidade, né, do querer. e de ter, assim, de conseguir enxergar aquele local e de como transmitir E essa isso, parte da emoção para as isso eu pessoas, uso né? para montar a fragrância. Isso eu falo, se eu colocar... Ontem uma prima minha tá fazendo um festival de Garanhões e vai fazer o festival de não sei o que lá de Garanhões que vai ter agora, e ela já vendeu a perfumação, que ela nem tem o cheiro. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí ela falou, olha, eu pensei em usar notas de uísque, porque são muitos senhores e ela é nobre, beleza. E eu queria usar o seu Trus Gold, que ele tem uma pegada, tá? Aí eu comecei, e se você colocar 5% disso, nós vamos pensar. Você pensou, não, a gente vai ter que colocar mais. Você começa a calcular aqui, porque você tem a memória, e aí a gente pensa assim, ó. Todo o seu repertório, suas experiências. Vamos pensar num alecrim. Vocês lembram do perfume do alecrim? Então pensa no alecrim. Então vamos colocar agora junto com esse alecrim um pouquinho só de abacaxi. Conseguem? Conseguem sentir o alecrim com toque de abacaxi? E se eu falar para você, vamos adicionar um pouquinho de mel? Um pouquinho só de mel, só para... Nossa, intensificou, não intensificou? Então essa é uma junção que a gente faz primeiro aqui, essa é a ideia. Não existe uma criação sem uma ideia. Se quer aquele abacaxi mais fruto, abacaxi mais calda. E daí o que vai... Aí você fala, putz, podia deixar ele mais azedinho? Pode pegar uma frutinha mais azeda e vamos colocar só uma notinha mais azeda. E aí você acha uma nota mais azeda. Às vezes você pode fazer bem popular, joga 2% de um maracujá. Aí, ficou mais... Ou então vai para um limãozinho, que é mais neutro. E aí você... É aqui primeiro. E aí você olha para um lugar... Você comunica tudo isso com cores? Comunico. Quando você sente uns cheiros. Ontem a gente estava fazendo aqui uma oficina para as crianças e uma das primeiras coisas que a gente fala para a criança quando ela sente o odorante é para ela pensar na cor.
que cor. E assim, tem crianças que até falam assim, mas eu não consigo ver uma cor. Daí daqui a pouco assim, é azul. Então, é de ir É treino, né? trazendo isso. Treino, é treino. Trazendo esse treino Eu mesmo. acredito que inicialmente precisa de ter um projeto, precisa de ter uma necessidade. Então, quando a gente fala de perfumar, de alguma identidade olfativa, alguma criação de uma forma geral, muitas pessoas elas falam, quero. O que que combina? Mas para quê? Então é só a gente, aqui eu sou do que tem que organizar para dar certo. Então, o que que você quer? Eu preciso fazer um trabalho para uma empresa tal, tal. Então me traz o briefing bem Quem são as completão. pessoas que vão estar recebendo Pessoas, isso, né? local, propósito, me traz tudo. E aí você começa a perguntar, ou você vai até o lugar. Quando você olha, você fala, é lógico que é isso. É lógico que é por esse caminho. É lógico que é por aquele. Mas o caminho primeiro é pensar nessa equação. Onde que vai chegar? De que forma que quer tocar nessas pessoas, né? Não, De que quer primeiro, construir? o que é esse lugar? O que é? O que é? Ver a raiz. Depois disso, o que falta? Ou qual é o complemento? Que às vezes a pessoa não falta nada, já está tudo em sucesso, mas a pessoa tem o sonho de concluir com a identidade olfativa. Perfeito. E você tem essa. Desculpa cortar, deixa eu Oi. estava na criação, né? Hoje a gente está tão ligado a esse mundo virtual, chat GPT, que as pessoas tudo buscam ali uma resposta, né? Até para criar uma fragrância, se você digita, ela quer uma fragrância para uma loja XY, ele já te dá mais ou menos uma ideia. Que ideia que um chat GPT pode te dar? Baseado em quê? Baseado no que já está escrito lá dentro, que outras pessoas escreveram. Ele é um entusiasta que foi Ele obrigado. reúne as Não, informações. eu até ouvi isso esses dias de um profissional. O chat GPT é um escravo que precisa responder qualquer coisa, porque é feio para ele não responder. Então ele pega palavras relacionadas a isso e te entrega. E como você estava num nada, ele entrega uma coisa muito bem escrita. E isso não é humano e não tem emoção. É onde eu quero chegar. É tipo o Galaxolide. Galaxolide é fixador? Ele responde, muito bom. Porque ele pega todas as asneiras que estão falando de Galaxolide, que é uma coisa que fixa o cheiro dele, porque ele tem um fundo muito forte. E algumas Sim. pessoas falam uma coisa que você fala, mas para sobressair o cheiro. Não, ele não é um Não fixador. vai ser isso. É tudo Mas bem. assim, o que tem falado por aí é isso, as pessoas Isso, então eles vendem copiam fixador, isso. Eu então fiz coloca essa análise ano passado, e aí eu fui atrás de algumas pessoas, eu fui atrás das pessoas que vendem, fui atrás de umas indústrias, e aí a resposta é, se você desmascarar isso, a gente vai parar de vender Galaxolide, e a gente vende muito. Vai pra merda. Eu acho que o receio é isso, as pessoas ficarem tão presas a um chat GPT ou qualquer outro tipo de IA e deixar de usar a criatividade, de explorar isso que você acabou de falar, né? E como que a gente poderia desenvolver ou desvincular o treinamento olfativo? Uma dica para quem... Eu acho que primeiro a gente precisa ter consciência do emburrecer. Precisa, gente. Antes a gente não tinha nada disso e a gente tinha uma cabeça muito mais ativa, positivamente. Hoje nós temos uma cabeça cheia de informações negativas, porque ela só soma. Soma e a gente não sabe nem por que chegou. Tem que lembrar disso. Quando nós falamos sobre uma criação olfativa, nós estamos falando sobre algo muito humano. Ou faz como a maioria das empresas, tem um catálogo lá. Eu fiz um trabalho para a Disney porque eles trabalharam com 3 empresas fortes de fragrâncias com projetos para a Disney e ninguém conseguiu, porque era tudo muito comercial. E aí falaram, deixa eu perguntar pro Peter, calma aí. Então, deixa eu cara te aqui dentro falar. é casado com ele e ele faz uma coisa criativa, ele vai conseguir. E era Frozen 2. Aí eu falei, tá, me manda imagem, me manda vídeo, me manda foto, só para entender que lugar é esse. Era seco, e aí outono, aí eu... posso te mandar amanhã 3 amostras? Pronto, acharam. Falaram, cara, não tem nada a ver com o que a gente recebeu. Você mandou esse briefing para eles? Você mandou? Porque eles estão achando uma coisa lúdica, Disney, e não sei o que, cheirosinha, perfumada. Você mandou? Que é seco, que é terra, folha caindo? Muda Eles não mandaram completamente. nada disso. Aí eles, demais. O que aconteceu? Consegui fechar o perfume do Walt você Disney fez Company. do Walt Disney. Depois disso. Ô, Peter, e daí acho que a gente pode aproveitar e falar sobre criatividade e inovação.
Mas Como- antes disso, vamos responder a pergunta dele. Como? Eu acho Como? que Não, acho que mas já tá- como é criar um mecanismo de curiosidade, um mecanismo de não facilidade. Porque se achar que é fácil, vou misturar então só o alecrim com o abacaxi, tá ótimo, é isso que ela quer, tá banalizando. Então assim, por mais que eu seja também veículo dessa banalização, porque eu ensino as pessoas a misturarem, mas quando elas falam, quero criar um perfume, eu falo, não é assim não. Minha amiga, rala Vamos muito, começar. faz toda essa entrevista com a pessoa. Ela conhece, eu tenho lá uma Todo entrevista que você faz para você conhecer a alma, porque você vai dar o perfume para a alma. Não é simplesmente, adorei esse cheiro, é maravilhoso, mas você quer esse cheiro para sua vida, com a chance de outras pessoas já terem esse perfume? É igual eu, tchurupá, aí eu entro no Duty Free, a mesma música que eu uso no meu YouTube. Eu falei, tem nada de novo. Aí eu, nossa, é a mesma. No Free Shop. É Free A mesma Shopping, música do mesma Free Shop música, lá. é. Não tem nada de novo, não é nada meu. Então é a mesma coisa. Diga. Pegando esse gancho, só para não deixar passar primeiro já Quer passar esse pro lado de não, lá? tá lá. Não. ela tem uma analogia com a música, né? Tem. Notas, acordes, tal. Na música, bons músicos fazem boas músicas, às vezes, somente para outros bons músicos, porque o popular não atinge, não alcança. Sim. Acredito que na perfumaria haja isso também por causa do comportamento de consumo em massa, que não tem uma análise profunda. Pegando esse gancho que vocês estão debatendo aqui agora, esse tema, como seria na tua cabeça, como é, né, a solução para você atender a massa com originalidade, tirando ela daquele, por exemplo, tem que ser o bambu da Martin, tem que ser o perfume da Tussauds. O que eu... com criatividade, porém atendendo o consumo. Então primeiro deixa eu só te passar qual que é o meu ponto de vista em relação a esse público. Eu falo que evolução, né, que é amadurecimento em relação à parte olfativa, é um ponto. Classe também é um ponto. Não quer dizer que a pessoa que mora em uma comunidade também ela não pode ser classe, que ela fala médio, tá ali, mas tem dentro da comunidade quem gosta do pagodão, correto? E tem também gente que viaja de primeira classe e que adora o funk. Correto? Qual é o perfume que combina para cada um desse estilo? Quando a pessoa fala alto, o perfume dela não é levinho, correto? Então, primeiro, você está falando para qual nível? A gente sabe que uma Bobô, que é a loja Bobô, que a gente tem o Bobo Shower, é uma nota caríssima, maravilhosa, e ela é aqui, ó. Todo mundo que conhece, depois de um tempo, fala, é incrível. Mas não é para todo mundo, porque tem gente que ainda tá, oi, tudo bom? Falando alto. Então, para essas pessoas que querem isso, que é a massa, eu tenho que atender com esse tipo. Quando eu ensino sobre público-alvo, e para você entender e decifrar qual é esse nível, primeiro, nível de força. Não quer dizer qualidade. Essa velha é muito boa, ela perfuma muito. Não quer dizer que é muito boa. Quer dizer que atende quem gosta de uma essência da família Deus me livre. Que é aquela família, nossa, eu tenho. Capim-limão e várias outras. A gente acende uma vela, eu até falei agora ali na nossa reunião, eu falei, tem algumas essências minhas que elas são tão fortes para vela que elas estão sendo rejeitadas. Porque a pessoa não acende e o banheiro já está muito forte. Aí eu, putz, então nessa eu tenho que indicar. Essa é bem econômica, usa só 3%, porque senão ela vai me xingar. Essa é para um público que gosta de perfumão. E isso pode ser que chegue mais de 50% da população, tá? Porque, nossa, minha casa está perfumada. Eu tomei banho e o meu quarto está perfumado. Isso é muito legal, ela quer isso, correto? Eu tenho Gotas do Mar, que é uma fragrância para vela, que é muito forte. Eu fiz um aromatizador desse tamanho, num lugar grande, o lugar inteiro ficou cheiroso. Porque eu fiz para soco no peito, para vela bem fortona, porque as pessoas acham que vela é igual um home spray, tá? Tem que saber o que quer. O que quer? Aqui, as medianas, que são bem comerciais hoje, tá? E as mais sofisticadas, que aí vai 30 para baixo, ok? Aí Martin tem força? Não, tem intensidade. Diretamente associado às classes sociais, a pirâmide da classe A, B e D. Eu acho que é classe daqui, ó. Classe daqui. Porque não é classe social. Não é. Eu tava na Tóquio, ralando na pista, dançando funk esses dias. Eu adoro. E eu sou classe média, entende?
E assim, não é classe social, é aonde a pessoa se enquadra. E aí, para falar com a minha aluna, depois de 100 mil alunos em sala de aula, eu falo, qual o tom de voz da pessoa? Pelo tom de Porque voz, pelo tom de voz você já entende acelera. classe que está mais relacionada à educação, comportamento do que social, de bolso. Eu digo isso porque a gente tem a Lana, que mora num lugar que é C, D, e ela é toda educada, a filha toda educada. E ela fala, do lado da minha casa é só funk. E ela não. Ela tá sempre arrumada, família, tudo organizadinha, promissora pra caramba, já tá guardando dinheiro pra casa dela. E ela, com certeza, não vai querer um cheiro aqui. Então é aqui. Mas, respondendo a sua pergunta, quando eu falo desse mais de 50% que é o cheiro forte, como entrar com originalidade? É o que acabamos de fazer. Alecrim com abacaxi, um toque daquilo e um pouquinho de rum. Você cria em cima do que já é popular. É só você pegar um cereja avelã, que todo mundo ama. Tem gente que fala, nossa, eu super tenho uma em essência alta. que ela é exclusiva, ela é só minha. A menina que faz meu dread recebeu amostras para fazer perfume para cabelo e ela me mostrou as amostras de uma indústria e ela falou, amei. A mulher falou que isso aqui é exclusivo, que eu vou bombar. Era o meu cereja avelã. Aí eu, bom, vai bombar mesmo, mas não é nada de exclusivo. Vamos colocar uma pitadinha. Ou, aí o que você prefere? Ir para um perfume mais adocicado, mais abaunilhado? Ou você prefere que o seu vá para um aromático, para um mais herbal? Ou você prefere um pouquinho mais cítrico? Vamos então trazer para você umas 6 opções que esse cereja avelã vai para outros universos. Um pouco mais seco, coloca um toque de um tabaco vanille, sabe assim? Um tom forte. Quer dizer, para ficar chique, para quem é o seu público? Quanto você vai vender? Traz 30, exatamente 40, pro teu 50 ou público. 70? Qual o valor? E a gente vai para o público. Muito legal. Esse é o criativo, né? Isso não tem a ver, então, diretamente com o preço dólar da fragrância, é uma questão Ainda não. Ainda é comportamento da fragrância. Eu acho que tem que ter esses dois olhares. Não tem a ver. Não tem a ver. Quando da pergunta dele, não tem a ver, porque ele ainda está falando de comportamento aromático. Comportamento da fragrância. Para que conceito? Eu estou fazendo uma matéria para o nosso blog, a gente tem um blog no site, e a gente sempre coloca coisas bem escritas, e eu tenho uma pessoa que é a nossa diretora, foi diretora de marketing, era diretora do Iguatemi, a Gabi, você conheceu a Gabi? Sim, conheço. A Gabi era diretora do Iguatemi, e hoje ela é conteudista e redatora pra gente. Então eu lanço uns temas para ela, depois eu mando uns áudios bem podcast, e aí ela, vrá! E eu tô fazendo sobre conceito, que é tão importante as pessoas entenderem conceito. Conceito. Cada perfume também pode ser encaixado dentro de um cenário, de um conceito de vida. Contemporâneo, mais provençal, mais pra onde quer te romantizado, levar mesmo. mais nipônico. Tem muitos conceitos. A gente fala... Isso. Quando- Por isso que a gente tem que primeiro entender o que você quer. Qual é o lúdico? Aí responde para ela, tem uma resposta certa? É mais pela memória olfativa? Pelo visual ou pela emoção? Não. É um ciferró enorme, porque você vai ter que unir tudo para você ter algo de sucesso. Quer fazer como o pessoal faz aí, bem popular, que vende um monte, mas daqui a pouco vai ser trocado, aí é outro jeito. E entendendo muito da cultura, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma cultura, por exemplo, do Japão, tem uma perfumaria muito mais clara, muito mais limpa, muito mais... Quando a gente fala, por exemplo... Limpa, mais leve, leve um pouco. né? Mas é Mais vocês olharem para... transparente, né? Nem todo japonês, tem um japonês torto. Mas a maioria, como é? Super educado. Não tem um japonês torto? Todo... Mas a maioria, é que eu tenho família, na minha família tem uma tia e uma parte japonesa. E é tudo arrumado, tudo limpo, organizado. É muito legal, mas você já sabe qual que é o perfume. É a nota média baixa, né? Então, E se você que ela vai fala por de aí, limpo, são notas que ela já mais deixou bem claro transparente, que mais- é. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelica Energy, que vai além de uma marca de camiseta, de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelica Energy. Então, a minha dúvida é assim, eu comecei a trabalhar com esse mundo de velas, aromas, de praticamente 6 meses pra cá. Até então eu fazia como hobby, brincadeira, né, pra mim. E aí as pessoas começaram a postar, e as pessoas começaram a gostar e pediram pra eu vender. E aí eu comecei, né, nesse ramo, achei super legal, tanto é que eu te acompanho há bastante tempo. Obrigado. Sou curiosa, né, de ficar mexendo.
né, que é curiosidade, que a gente tem que falar, que eu também penso da mesma forma. Colocar no chat GPT, ele vai dar um negócio para você e nem sempre vai dar certo. E aí eu queria uma dica, de repente, assim, nós que estamos começando, né? Logicamente tem os cursos que a gente tem que fazer, mas até para a gente começar na curiosidade, na brincadeira. Por onde que a gente começa a estudar esses, digamos assim, esses blends de fragrâncias, de aromas, né? Como que a gente começa a brincar a combinação, de repente, uma diquinha mais... É bem o basicão, né? Então, primeira observação. Quando a gente fala do chat GPT, eu posso entender um estilo de um conceito de gente, de público, e aí eu pedir para ele descrever esse público, falar sobre o comportamento, ele vai ser perfeito. Vai te dar bullet point com todo. Então ele serve, só que a gente tem que saber para que ele serve. Ele não cria para você, ele organiza para você informações, tá? Então não tira a sua função. Ele é um facilitador. E se a gente for educado bem, a gente vai entender que a nossa parte nunca vai sair de cena. Na verdade, ele vai trazer recursos como funcionários da gente e nós somos o master de ter que organizar o que agora a gente quer, tá? O que você perguntou de como começar isso é o que eu vivo e nesse tempo todo, porque eu também comecei assim. Dos fornecedores que existiam, eu comecei a comprar fragrâncias ali na Poli, em alguns lugares no centro, que eu falava, nossa, muito parecido com laranja, uma laranja lima, que legal. Só que daqui a pouco com um espírito um pouco mais criativo, o que eu posso misturar? Eu vou fazer um cidreira Não com tem a ver alguma com coisa. curiosidade, Sei. Peter? Acho que tem que Inquietude, ter, né? Porque senão você... é esse, é o alecrim, vou usar o alecrim. Não, mas vamos ter essa curiosidade. Eu acho que esses blends, que é a mistura das fragrâncias, pra mim é a minha vida, sempre foi. Quando eu fiz um melancia com cidreira logo em seguida. Que delícia. Porque eu fiz a barra melancia, ela ficou deliciosa. Só que eu tinha aquelas possibilidades ali. E agora eu queria fazer outros. E eu não tinha grana para comprar mais. Então eu queria fazer agora uma linha herbal, uma barra transparente com ervas dentro. E aí eu queria uma vermelha também. Então eu fiz o azul, fiz o verde no visual. E aí esse cheiro é esse, então algas com limão. Aí o amarelo era laranja com patchouli. Aí o vermelho, melancia com cidreira. E eu comecei a criar combinações, blends. Mas como que você, desculpa até te cortar, como que você casaria isso? De repente, tipo, Primeiro eu tenho... outro, Isso que eu respondi na pergunta anterior, que é uma dúvida muito grande. Primeiro você tem uma equação. Você não casa do nada. Você não pega assim, pega qualquer homem para eu casar. Não vai ser assim. Entendeu? Você vai primeiro ter o que você quer. Você viu que na conversa eu falei, eu queria fazer uma linha mais herbal, um banho mais diferente, que tivesse aquela brincadeira da transparência, raízes dentro. E eu já, na minha imaginação, criei que essa linha ia ter 4 cores. Que lindo! Agora, já sei que tem herbal, que tem essa nota, que tem muito mais cara do sabonete glicerinado, que é mais simples, mais rústico e que a pessoa usa mais do que a melancia. A melancia ela fica com dó, essa não fica. Então eu vou fazer. Então já tinha ali informações suficientes para eu saber. E o azul? Azul é algas. Eu ainda estava no começo. Então algas, azul. Mas o que eu posso misturar? Nossa, com limão. Nossa, com melancia? Acho que não. Eu posso ir com todas as outras. E eu posso pôr aqui algas com laranja. Algas com laranja, não vai. A pessoa não vai olhar para esse azul e achar que é uma essência, uma barra de algas com laranja. Por quê? Eu também, quando eu leciono sobre isso, eu sempre falei que se você contar para ela que tem um óleo de abacate, ela vai ver o abacate. Ela tá vendo o abacate na cena? Não, então calma. É tudo azul. Não tem nada verde abacate, e você está falando a palavra abacate, ela está achando que tem abacate. Porque você também tem, além do visual, que é o que encanta, você também tem o auditivo, que ele está ligado diretamente com o olfato, porque a pessoa vai... Sério, que cheiro é? Tutti-frutti. Oh, caraca! Que história é essa? Uma vez uma mulher me entregou um kit lindo, azul turquesa, azul não, um kit verde. Era uma cor. E quando ela... Lindo. Um floral. Aí eu cheirei... Desconecta, né, uma coisa... Aí, tipo, era verde, aí tudo era lavanda, tipo assim, Tá, nem o alguma rótulo coisa tinha uma que- lavandinha, tinha que ter uma fita lilás, tem verde na lavanda, mas tudo bem. Nada, tem que ter conotação. Então, para a criação, é uma soma de informações, mas é fácil. Você vai entender primeiro o que você quer.
Então você pega uma essência que você gosta, como a gente acabou de falar aqui de quais as variações que eu posso levar para um cliente que amou cereja avelã e que é um cereja avelã exclusivo para ela. Quantas possibilidades, quantos caminhos você pode ir. Se você pensar nas famílias olfativas que eu criei popularmente, não a que vocês estudam, porque eu estava falando com a avó, com a mãe, com ninguém que estudou perfumaria. Então eu criei 10 famílias olfativas populares, frutas cítricas, frutas adocicadas, herbais, florais. Eu dividi, nem eram aromáticos, que são considerados herbais, florais, amadeirados, infantis, não eram os talcados. E aí eu criei para que as pessoas pudessem sentir. Se eu chego em uma pessoa que não conhece nada, o dono de uma loja e começo a falar as famílias que ela fala, ele vai falar, hã? Oi? Não é assim? Então eu criei famílias olfativas que as pessoas pudessem subdividir para poder fazer essa brincadeira. Então eu posso... essa facilidade, essa entrada muito mais fácil, né? Sim. Fazer a pessoa se conectar com a gente, com o que a gente está falando. Se você fala uma coisa que ela não entende, ela não conecta. Você sente isso aqui amadeirado? Amadeirado. Aí você vai ter que explicar o amadeirado, é mais fácil. E aí, ó, isso aqui é amadeirado. Aí você fala, olha, um pouco mais tradicional, o cheiro do vô, o perfume masculino. Muitas vezes você vê isso até num lustramóvel, sabe? Você vai, ah, entendi. Tem que ter isso, a gente tem que ter isso. Quem vai vender perfumes, sensações, e vai ter que desenhar. Como que eu faço isso na internet e a pessoa entende o cheiro que eu tô Que falando? não é igual cor, né? Que Como você que eu fala dou assim, aula? ah, é um quadrado verde, é um círculo redondo. Não é assim, E né? você entende que isso casa com o meu primeiro contato com o perfumista, ter que falar com o perfumista. Meu Deus, esse homem é um ET, não sei falar com ele. E aí eu tive que entender como falar. Entendeu? Então, o começo de tudo é importante que você tenha curiosidade, impulso, né, para se mover e também, eu acho que, liberdade. Algumas coisas, né? Corpo, aroma, entendimento do que a pessoa está falando. E o que você quer. Quando você vai unir e você vai fazer o pré-teste, que eu faço isso nem em fitas, pré-teste para mim é eu pegar as tampas e falar, nossa, já deu. Às vezes eu coloco 3 na quantidade que eu quero. Vai Só colocando o perto pré. e longe, né? E aí agora eu vou fazer nas gotas e vou, calma aí. Esse aqui sobressaiu demais. Sumiu tal, deixa eu só baixar um pouquinho. Eu preciso mais disso. E eu só vou ali na gotinha. Entendeu? E aí você consegue entender. Se você vai começar, comece com casalzinho. Só casalzinho, pra você não gastar muito. E nas gotas. Para começar mesmo, você trabalha com 10 gotas, cada uma representando 10%. Quando você tiver um pouquinho mais afiada, começa com 20 gotas, cada uma representando 5%. Você já consegue. Esse é o início para quem nunca fez. Tá? Regina, tem uma pergunta? Bom dia. Eu tenho uma insegurança, porque assim, eu também sou nova nessa área, e a minha insegurança é fazer só o que eu gosto. Então assim, eu tenho algumas fragrâncias que eu gosto muito, eu não tenho público grande ainda, e aí eu vou fazendo muito o que eu gosto, o que me agrada, então eu ainda não tenho essa expertise de fazer blends que possam agradar outros. Por exemplo, o amadeirado não me agrada muito, então eu tenho quase nada de amadeirado. E qual dica você me dá para eu conseguir fazer blends que não me agradam O tanto? público, Regina, o público à sua volta, ele também é no seu estilo? Então, como eu vendo mais para as pessoas que estão ao meu redor, sim, nesse momento sim, mas eu quero expandir. E aí eu tenho medo de não conseguir expandir nessa questão. Esse processo, eu denominei ele como análise das 3 ondas, tem no YouTube. Você analisar as 3 ondas de propagação do que você faz. A primeira onda são para as pessoas íntimas e pessoas à sua volta. Se eles têm o mesmo estilo louquinho assim, igual você tem, beleza. Se eles forem mais sérios, eles não vão gostar, já não vai nem propagar. Então é importante entender que eu tenho um gosto. Mas se eu trabalhar só com o meu gosto, eu vou conectar com poucos que gostam como eu. E é importante a gente começar pela nossa primeira onda, que você tem o WhatsApp, a maioria você já viu pelada, você sabe o dia da menstruação delas. Primeira onda, pessoas íntimas. Se você fez uma classificação, deu de 6, 8, 10 pessoas, parou. 10 pessoas para você estudar o comportamento delas como pessoa, estilo de vida, tudo. Assim você vai entender qual é o cheiro que pode ser mais unânime. Porque também
dentro desse mundo, diferente do que todo mundo fazia e faz ainda, eu não falo para começar com 3, 4, eu falo começa só com 1. Só que eu quero que você faça uma combinação que agrade o maior número dessas 10 pessoas. Então você vai ter que pensar, fazer uma combinação. Então você vai, estuda, eu acho que esse, você tem nariz, desce, tem o nariz deles, olha que legal. Mesma coisa que você vai fazer com o cliente lá na frente, quando você tiver show, você vai sentar na mesa, um escritório maravilhoso, com o cara na frente, e você vai ter o nariz dele para você testar. Então você já começa na primeira onda. Quando você começa a agradar e entender que você agradou 4, então tá, agora eu vou pro meu segundo projeto para ver o que eu consigo atingir os outros 6. Você tem o WhatsApp, você tem que falar para ele, só precisa de uma coisa, foda-se qualquer mimimi. Se não gostar, fala, porque eu preciso aprender e eu quero atender um perfume que você ame, que você queira pro resto da vida. E vai ser presente para você. A primeira onda é o seu melhor teste. Também é uma onda onde você vai criar ali um hall de pessoas apaixonadas pelo que você faz. Isso tem uma super valia para quem está começando. Por que super valia? Porque muitas pessoas começam sem aprovação dessa primeira onda. Comece com a aprovação da primeira onda. É a onda que vai te proteger, é a onda que vai te dar a mão, é a onda que vai te levantar e é a onda que vai fazer a maior propaganda sua. Então agrade a primeira onda. Terminou a primeira onda, eles já mandaram para a segunda, que são a segunda onda de propagação da sua vida, que são outras pessoas, mas que não têm tanta intimidade com você. Tem o WhatsApp, sabe onde você mora, te conhece, começa a aumentar. Terceira onda, amigos, colegas. Não que na primeira onda não tenha amigo, na segunda não tenha. Mas pessoas um pouquinho mais distantes, o Na parente mais primeira distante. tem toda a intimidade mesmo, A né? primeira você tem o impulso de perguntar o que você quiser, estudar, encher o saco deles. A segunda você já chega mais preparado. Então essa análise das 6 ondas ela te prepara para entender que você não está fazendo para você. Quando começo, faço para mim. Mas isso é fracassado, né? O fazer para mim é fracassado. Se você está fazendo para vender, você tem que entender a análise do seu público, né? Ô, Peter, hoje você fica em 2 lugares, né? Aqui em São Paulo e mais na fazenda, na chácara, né? Conta um pouco pra gente de como que você faz essa parte da aromatização da sua casa aqui. Minha casa e tem uma lá. suruba olfativa. Conhece suruba olfativa? Deve conhecer, né? Ó, vamos lá. Eu tô brincando. Tô brincando, mas o que eu tenho? Em São Paulo, desde o ano passado, eu peguei um perfume e eu estou usando um perfume na casa toda. Na casa toda, Isso. quarto, banheiro, Então eu sala. pego um engradado e aí vou recolhendo todos eles, levo para a empresa, levei agora, a Michelle lava todos, deixa tudo limpinho, bora e enche todos com o mesmo líquido. Então a gente pode ter, numa casa, a gente pode ter a mesma fragrância para todos os cômodos. Porém, na minha cozinha eu não tenho nenhum. Tá. Na minha cozinha eu não tenho, ok? Na sala de jantar, que é na frente, tem, mas a gente quase não usa. Aí é um lugar gostoso, todo meio provençal, então tá delícia, porque é meio verdinho o perfume que eu coloquei agora. Entendi. Na lareira, já tem o cheiro de lareira, Já porque traz a esse gente cheiro tem mais costume quente, de acender, toda semana acende, que a gente adora o cheiro de lareira dentro de Então casa. já fica aquele cheiro Já fica aquele da cheirinho madeira. misturado com esse verdinho, fica perfeito. Daí já muda. Sala de TV. Como a entrada de casa tem pedra, então eu, quando quero receber alguém impressionar, eu taco na pedra. Tá. Então na rua já fica cheirando. Aí tem a difusor de jardim. Então eu faço essa brincadeira. No hall de casa, dos quartos, eu não consegui tirar um que eu tenho lá há 10 anos. E eu sempre reponho com o mesmo, que é um baunilha bolo. Sabe baunilha? Sim. Eu tenho uma essência de baunilha há 18 anos, que é baunilha. Que é Baunilha de bolo. maravilhosa, Aquela baunilha que a gente... E eu amo. E ela parece que não tem explosão nenhuma. Mentira. Eu deixo aquilo ali na hora que eu passo. Toda vez que eu entrar no meu quarto... Traz aquele acolhimento. Aquele aquela acolhimento coisa da gostosa. baunilha. É levinho, ele não incomoda ninguém. E os outros quartos estão todos com o mesmo... Os outros lugares com o mesmo Com cheiro. esse cheiro. No banheiro... Faz uma ligação muito grande com o Simas falante da baunilha, né? Porque A baunilha é a super baunilha saudosista. traz essa coisa muito de mãe, de acolhimento, Sim. de trazer um conforto, o- mas A memória olfativa até maior. dentro do ventre você já tem essa impressão da baunilha, né? Tem estudos que falam isso. Mas tem uma característica, pode ser que eu esteja enganado, se eu me corrigir se eu estiver errado. O que eu percebo é que você já tem, o teu nariz já buscava percepções olfativas antes do teu estudo formal, antes de você estudar. A emoção do lugar, o que você quer que o lugar faça. Eu tenho em mim muito surpreender.
Desde da loja aos 17 anos, eu colocava papel na vitrine, não deixava ninguém ver o que eu estava mudando da vitrine. Depois que eu terminava, arrumava toda a loja. E a Marisa falava, você é louco, mas por que você fica a madrugada inteira? Porque eu quero abrir a loja e ver ela incrível. Eu mudava o cheiro, mudava a cor da vitrine, pintava a parede. E as pessoas, que demais, que E legal. que você faz até hoje com as coleções, E eu faço né? isso hoje com as coleções. Então, se você quer entrar no lugar... Eu já fiz isso, tá? Eu tenho... Meu quarto, ele é todo azul e branco, Tiffany branco. E o quarto da frente... Tem um quarto que é todo lilás, meio lavanda. O outro, ele é cinza e preto. E o outro é casa de boneca. Todo rosa, com umas coisas penduradas, bonequinhas e uma cama de princesa. E aí eu já fiz isso, de colocar cada lugar com cheiro. Mas dá um trabalho. Dá um trabalho. As pessoas adoram, mas eu não consegui... Você se lembra desse teu despertar para essa Sim. percepção mais aguçada no cheiro? Sim. Foi com quantos anos, mais ou menos, que você teve esse despertar? Lá nos 14, 15, eu comecei a sentir o meu perfume, atrações por pessoas com perfumes, e eu, nossa, que legal, quero usar. Aí eu falava assim, nossa, agora eu quero um que cheira... Aí eu lembro que eu ganhei um meio Boticário, ou Natura, que tinha um cheiro de praia, aí eu, não, então hoje eu quero esse cheiro de praia. Então essa Com sensação... 14 anos você já usava perfume. Já. Não sei, eu pegava dos outros, deve ser. Não, eu lembro que eu amava... Mentira. Eu amava Quasar. 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 Quasar? Quasar da Natura. É, Quasar da Natura. Acho que tu fala Quasar. Era meu presente de Natal. Eu falava, não, eu quero. Eu adorava. Então, tem a percepção de emoção. E isso é muito legal, porque se a gente vai surpreender as pessoas com o evento, como a gente fazia Mega e tudo isso, é as pessoas entrarem... É você completar os sentidos, né? Então, assim, você trabalha os 6 sentidos, que a gente fala de 5, mas são 6. Você tem o 6º sentido, que ele é fortíssimo, Eu acho que é a intuição e a emoção, é um sentido. E eu acho que, assim, a gente escuta tanto, assim, de... presentear com perfume é muito difícil. E daí as pessoas vão achando que é difícil realmente, assim, entender a outra pessoa do que vai gostar. Eu não sei você, mas para mim, por exemplo, é muito fácil presentear alguém com perfume. É porque a gente sempre acha que é um perfume para pele. Muitas vezes a gente pode pensar num perfume para vida, desejando algo para a pessoa. Sim. É mais fácil de acertar. Eu acerto mais. Hoje eu acerto mais do que roupa. Roupa eu sempre erro. Não, roupa eu nunca sei. Minha mãe já devolveu o Natal assim, falando, filho, só que tem a cara de fulana, não minha. Mas perfume, ele sempre fala, gente, que demais. Que difícil escolher qual que combina mais com a minha vida, porque você está pensando na pessoa. E terminando de responder o que você perguntou sobre os lugares, já na chácara, eu consegui achar um perfume e eu uso esse um perfume para tudo. Porque acho que você já viu que lá daqui era difícil, falando, não vou achar um aqui mais que prático, combine né? Eu com fico tudo, menos tempo, né? eu fico de 3 a 4 dias lá. Como que é esse perfume? É o Cipreste? O lá, ele tá com mandarim e cinnamon, um toque, e alecrim verde. Então eu coloquei alecrim e coloquei um toque de mandarim e cinnamon. Então eu tenho um verde alecrim e aí jogo um quentezinho de fundo, que tá uma delícia. E como é aberto, eu coloquei os difusores, você chega no carro assim, já tem um cheiro bem gostoso. Já vai sentir. E ele é bem dormir, assim, é bem gostoso. O pessoal aqui usa essas fragrâncias dentro de casa, como é que vocês usam aí? Tem alguém que tem alguma experiência que quer dividir com a gente? De como que usa? É que eu estou no começo, Você tá... né? Estou num ateliê recente de velas aromáticas, comecei a comprar essas. E eu estou testando, né, para difusor. E aí na sala eu deixei o chá branco. E nos banheiros, frutas amarelas, que todo mundo que vai lá ama. É isso que eu ia falar, você já sente diferença quando as pessoas vão... Porque existe um estudo que fala que a primeira percepção de quando você recebe alguém na sua casa não é se a casa está arrumada, não é se a casa tem móveis, mas é o cheiro da casa. Porque até você se ligar da bagunça, da rachadura, você sentiu, já respirou. já foi no, então no a gente entende o primeiro e mais forte olfato, porque a pessoa pode estar doida, né? Com TDAH lá em cima, não presta atenção em nada, mas ela sente o cheiro porque ela está respirando. Isso é o passar na loja, isso é entrar em um lugar, você... Não, que cheiro é esse? Onde tem a pipoca? Onde tem não sei o quê? Então isso é muito, muito comum. E daí me conta um pouco, então, de qual que foi um projeto que você fez nessa parte de marketing olfativo. Eu sei que tem uma que a gente estava até falando agora há pouco, do carnaval, que vocês aromatizaram. E para mim, assim, quando eu escutei essa história lá atrás, eu falei assim, nossa, se fez isso, é possível aromatizar qualquer ambiente, assim, né?
Então eu queria que você contasse um pouquinho para eles como é que foi essa experiência. Tem algumas maluquinha. experiências doidas, algumas. E vou entrar numa mais doida agora no final do ano que eu tô adorando. Mas essa daí foi um convite que eu tive do presidente da Liga, né, do Carnaval de São Paulo, para perfumar o Sambódromo de São Paulo. E eu Gente, tinha imagina. 15 dias para fazer a estratégia toda, todos os produtos e perfumar. E não tinha ainda tanta maturidade em relação à ação do perfumar em uma escala tão grande. Então a gente fez todo 100% manual, inteiro 100% manual. E como fizemos? Eu contratei 6 pessoas, aí sempre eu penso na postura. Primeira coisa, o perfume foi aprovado, agora a postura. Então, Não assim, dá para colocar de qualquer jeito. não dá para colocar qualquer com- pessoa. é, Se a pessoa tá falando demais com alguém, aqui não. Oi? Aqui não. Você não tá aqui para falar. Não tá aqui para falar. Você tá aqui para ter postura. Porque a gente tá aqui num nível muito... Eu tava junto com o Bradesco, investindo milhões, e eu tava do lado, eu e Bradesco. Eu falei, meu Deus do céu, só para você ter uma ideia, nessa ação, o Bradesco pediu para tirar eles da entrada, porque estava chamando Tava mais chamando atenção do que o Bradesco. E a gente estava no receptivo, onde chegam as vans e chegam os convidados, e eles estavam ali entregando o leque para eles, que a gente fez um leque para cada um, e entregando um creme com brilho para a perna das mulheres e aromatizando o chão com as bombas. Então a gente deixava tudo aromatizado, o carpete, quando ele chegava, que delícia, que maravilhoso, que não tinha nada a ver, não interferia nada o Bradesco, só que estava todo mundo falando da ação do receptivo e falando, nossa, pessoal do Bradesco, vocês arrasaram, aqueles meninos lá na entrada são incríveis, e eles batendo no leque Peter Pan, nossa. Então assim, era levando brilho e perfume para a avenida, alguma coisa assim, mas foi muito legal. O que eu fiz? Nós fizemos bombinhas de 500 ml com gatilho preto, eles também com paetê preto, coturno, muito legal. O visual deles chamava muita atenção e a gente entrava nos lugares, não com spray, mas com jato. E como tudo lá é carpete, né, todos o camarim é carpete e em alguns lugares cimento, spray não, porque pode subir. Então vai em jato. Então eles iam para os cantos dos lugares, então a gente passava por dentro de todos os camarins, os camarotes. Aí depois ia para a avenida, para a lateral da avenida, depois descia, passava para o outro lado, fazia a mesma coisa, ia por todos os camarotes. Isso a gente fazia durante a noite toda. Imagina a diferença de Da sensação. experiência que essas pessoas tinham quando estavam ali do que simplesmente estar no... E uma outra coisa, a gente também estava dentro nos banheiros, porque eles não tinham cuidado de ter os banheiros perfumados. Eu falei, não se preocupa, pode deixar que a gente deixe o banheiro perfumado. A gente tacava nos vasos, tacava em tudo. E aí, como eles só passavam os panos, então ficava tudo perfumadíssimo, e ó. No segundo dia, o pessoal, gente, vocês são do perfume? Obrigado, nossa. A gente tava num apuro aqui que esses banheiros iam ficar um fedor lascado, que isso aqui ia ficar cheirando suor, que a arquibancada, a gente perfumou até a arquibancada. Que doido. delícia. E deu certo, muito certo. E você fez também para Disney e para Pixel, né? E da Sim. Pixel foram os espaços, e cada espaço tem para Disney foi na pandemia, quando a direção RH e o marketing da Disney Brasil, eles queriam aproximar os 1.400 funcionários que estavam em home por conta da pandemia. Então, o que aconteceu foi que eles pediram uma criação olfativa que representasse os parques e a Disney. E aí foi bem complexo. Demorou muito. Cheiro, que maravilhoso. Eu podia ter trazido, né? E aí você tem, a percepção é incrível, demorou muito. Eu peguei uma pessoa bem criteriosa e bem chatona, assim, muito, muito. E aí quando a gente chegou, foi perfeito. E isso me abriu portas para eventos, para os brindes, né? Fizemos os difusores para todo mundo receber em casa, uma caixinha. Eu acho que primeiro era Mickey, depois foi cada ano eles recebiam com um personagem diferente e uma história diferente. Isso foi para as lojas do Walt Disney também, que é autorizadas Disney, e foi show. Em seguida, teve o Igor, meu marido, criou o projeto Mundo Pixar. Ele que criou. A gente estava conversando, eu chamo ele de namorado. Namorado, imagina você fazer, porque eu faço a Mega, né, e faço aquilo, eu amo aquela história, vrá. Eu falei, imagina você fazer um galpão gigante onde a pessoa entra e cai no mar do Nemo. Depois ela cai em outro lugar e você faz não sei o quê. Ele, nossa, aí ele começou a pirar e levou um projeto para Disney e emplacou. Que legal. E aí, como emplacou, eu falei, cada lugar que eles entram tem que ter identidade olfativa. Sério, dá? Acho que dá. Que não dá. Que não dá. Que não dá, O né? que não dá. E aí... Para Disney, qual era a percepção principal? Assim? Eles queriam, primeiro, caramelo do parque, alegria,
sonhos. Então, as palavras que eu colhi, assim, estava muito ligado a isso, a felicidade, a realização, a sonho, a tirar a pessoa da realidade. Então, ele precisava de ser aquela coisa picante, que a pessoa já parece que ela não está num lugar real. Então, foi tudo isso. Entrou notas bem diferentes. E foi muito bom. Tem alguma coisa que te bloqueie ou que te traga para maior criatividade? Você é uma pessoa, assim, criativa, Eu acho 24 que horas por dia, mas... como todo mundo precisa estar em um estágio de vida de conexão. E eu aprendi que o ócio, estar sem fazer nada é a melhor coisa. Então, para você que quer criar, lembra que o não fazer nada, ter 2 horas ali para você fazer um café, criar um bolo, pensar na vida é o seu melhor momento e o que mais valioso. E, no meu caso, entender o lugar, pé no chão, Eu tenho conexão com aquilo. Eu limpo e organizo, daqui a pouco eu tô sentindo que eu tô no lugar e aí ligo uma máquina, vrá, e aí eu vou. Mas eu tenho que estar totalmente ali, ó. Eu tenho uma amiga que não pode estar ouvindo isso, que ela fala que domingo é o dia do ócio. E quando ela vem em casa, eu nunca paro de fazer nada. Ela fala, quando que você vai entender que domingo é o dia do ócio? E eu sei que você faz muito isso lá, quando você chega na fazenda, você fala assim, ai, que bom que tá todo mundo dormindo, que eu vou conseguir realmente... Eu acordo mais cedo, tipo, eu rezo pro Igor acordar tarde, que ele não esteja ouvindo. Porque aí eu, tipo, meus cachorros, eles me acordam 5h30, 6 horas, alguém já vai lá e me dá um tapinha assim pra me acordar. E já tá rindo. Vamos sair, pai, vamos sair. Aí eu abro a porta, saio com eles e já passo um cafezinho e já livro, música, sento e eu, ai, Deus, obrigado. Isso Tipo, a você vida acha tá ali, que ó. vai te trazendo também muito Eu mais... falando isso pra vocês, que isso eu tô conseguindo há 2 anos, tá? É. Há 2 anos, não é minha vida, não. Minha vida, ela sabe. 1000 coisas. Eu durmo com a cabeça, eu sonho muito. Eu tenho sonho atrás do outro à noite. Eu acordo e volto pro sonho. Eu tenho sonho Eu de já ser bem escutei isso, que seletivo. eu acho muito engraçado, que ele Mas fala meu que ele psicólogo sonha... disse que isso é normal, viu? Não? É. E eu descobri uma outra coisa esses dias. Muito louca. Pode estar em qualquer lugar, se você fecha o olho, você vê coisas. A sua imaginação continua ativa. Sim. Quando eu fecho o olho, passa imagens. E aí eu pergunto, começando a perguntar para as pessoas, quando você está quietinho, você fecha o olho, você vê coisas, ele sai daqui. Só fecha o eu olho, tenho né? imagens, mas ele disse que é normal, é uma parte do cérebro que, Não, porque que o tem Peter me isso. contou uma É vez ativar a imaginação. que ele sonha, daí ele acorda, ele vai, tipo, janta, toma café, não sei o que, volta. Não, no e dia continua seguinte de o noite. sonho, No dia eu falo, seguinte de noite. Se você tem um sonho lúcido, você consegue voltar nele. Mas eu descobri, levanta, cadê a Júlia? Que é o seu namorado, né, que faz isso também. Eu tô num sonho num dia, não terminei ele, acordei, no outro dia eu falo, eu vou voltar pro sonho. Aí eu fico ansioso pra dormir. E eu volto pro sonho. Parece que é um lugar, é que eu tenho na cabeça que a minha alma sai. Mas esses dias eu sonhei 3 noites no mesmo sonho até terminar. Mas aí eu morri. Melhor não voltar. Não vou contar o que era o sonho. Vocês vão falar que eu sou louco. Mas é legal, mas isso tudo está ligado a você soltar a sua imaginação. Tudo está ligado ao criativo. Estou conseguindo, mas eu estou num processo agora muito legal, né? O fazer, o servir, o entregar, para mim, é muito minha vida. Agora, o olhar para dentro e realmente ter 100% de consciência de quem você é, eu não tenho. Eu estou começando agora Mas uma você tá nessa outra busca, terapia. né? É muito louco, gente. Uma outra terapia. Então, mas eu precisava pelo menos saber um pouquinho, né? Por algumas coisas da minha vida e por tentar manter sempre o meu estilo, o meu jeito, a humildade, eu nunca recorri a tudo que eu faço a mérito meu, nunca. Eu sempre, não sei, ainda não sei. É uma pergunta diferente. É uma pergunta diferente. Eu sempre falo, Deus me mima muito. Sempre falo isso. Eu sou muito mimado. Deus me mima muito. E aí meu psicólogo hoje em dia ele fala, Deus, não tem participação sua? Você não está atraindo? Você não sei o quê? Me explica melhor. Para mim é bem... E é sério, mas é meu. Eu sempre quis manter o meu. As pessoas, elas fazem, elas acontecem, vivem, e esse ego e isso, e para mim isso não faz sentido. E nos lugares que eu já vivi, dentro de Globo, Fox e vários lugares, eu vi muita briga por ego e por eu sou, eu isso. Eu isso muito no segmento de perfumagem.
Vaidade, né? Tem muita vaidade. É. Às vezes atrapalha até o profissional. Sim, mas se ele ligar a vaidade, ele vai criar outro cheiro. Se ele não estiver conectado E não tem com o outro, entender que ele vai ter que ser inspirado. Ele tem que ser inspirado e não dar esse crédito 100% eu. Eu já vi muito. Eu já vi você apontar numa fala uma pessoa e outra pessoa fechar a cara. Aí você fala, ops. E daí Sério? não tem a Quinta continuidade, série. né, da profissão, não tem a continuidade da vida. E eu acho que você é um pouco visto assim, não é? Tipo, Do quê? Peter, de... primeiro, nossa, Peter é tudo fácil para ele na vida dele, né? Porque imagina, tá tudo certo, tá tudo assim, e não sabe todos os tombos, tudo que você passou e toda a resiliência que você tem na sua vida, que eu acho que você criou Tem muita algumas resiliência. percepções, mas é que acaba sendo responsabilidade minha, né? Quando você é super-herói, você faz tudo e tudo acontece, não precisa de ninguém. Não vai precisar de Não vai ninguém precisar de mesmo. ninguém mesmo. Então, isso é um ponto negativo. E aí, quando você entende que estar vulnerável é lindo e fortíssimo, aí você fala, oi? O homem acha que ele não pode estar vulnerável. E quando você entende o que é estar vulnerável, que é você estar leve, você está como qualquer humano, você pode tomar qualquer porrada. E isso tá tudo bem. O homem, ele foi para isso, aí a mulher acaba querendo ser forte, também fica para isso. E estar vulnerável é estar amável, estar aqui conversando de boa. Isso, você olha uma pessoa assim, você olha um cara incrível, maravilhoso, lindo, e o cara tá totalmente amoroso, falando de coisa. Você fala, cara, que ser humano, não é assim? Diferente do outro aqui, assim, ó. Não, Lindo que daí também, você todo pode- duro, porque fica não pode falar o que pensa, porque não, inalcançável, né? e fica ruim. E uma das outras coisas, as pessoas confundem muito isso, do você ser proativo, você dar conta, De ser da coisa do poder, com antipatia. A pessoa ser metida. Muitas pessoas falam, nossa, ufa, eu achava que você não era assim. Eu já A gente fala de escutei tudo. isso. Não, demais que devia. Talvez. Mas a gente aprende isso, né, quando você quebra isso. Quando você entende que você tem que ser você. E vai ser feliz, vai ser feliz. Para de padrãozinho. Eu acho que eu já Vai te falei ser o isso. jeito que você quer ser, porque esse é o jeito que você vai ter Sim, sucesso. Fica mais fácil, assim, né? Muito E você sabe que eu já te falei isso uma vez, que para mim o que mais fica de você é que a gente enxerga, quando conhece você primeiro. Você está lá na sua aula, você escuta as alunas, cada uma contando, e talvez vocês tenham aqui um caso, tipo, como eu comecei a trabalhar e como eu estou hoje e o quanto que fez essas informações do Peter ser tão acessíveis para eu começar. Não é que nem ele falou agora, começa com uma essência. Então é uma coisa assim que se chega uma pessoa e fala assim, você tem que ter um kit de 35, você fala assim, putz, já não vou conseguir, já para aí. Mas quando você fala, começa por... Então assim, quantas pessoas Se que colocar eu fui no lugar do escutando, outro, né? E eu fui escutando as alunas falando, eu já alcancei isso, eu já fiz o tratamento da pessoa da família tal assim, não sei o que, já fui alcançando. Eu falei assim, nossa, esse cara aí é muito legal. Daí depois fui conhecendo os funcionários dele e dá para perceber que se consegue levar isso para eles, essa cultura. É filosofia, né? A cultura. E o quanto que isso é importante. E ao contrário do que o Reinaldo estava falando, por exemplo, essa coisa do ego da perfumaria, que é difícil, porque os perfumistas, eles estão mais acostumados a viver assim, mais sozinhos. Sim. E com aquela preocupação grande da fórmula não ser, do surpreender, não vazar, do né? ganhar aquele mérito, de fazer algo de sucesso. Isso é para tudo e para todo mundo, mas como é muito exclusivo e algo que estoura, é muito importante, eles acabam se fechando pensando nessa concorrência, pensando... Mas isso fecha também a mente, então... E hoje você conta, por exemplo, que você vai em feiras, de repente você encontra gente que foi seu aluno e que hoje está com indústria, né? Muitos. Então, eu acho que também, a minha palavra é mova-se, né? A minha palavra é estimular a outra pessoa. Bom, e tem se vocês... aquele senhor que foi com 80... Quantos anos que tinha? O senhor que foi fazer aula, que saiu, que era do interior... E ele foi fazer uma aula com o Peter, mas ele assim, estava aposentado com 80 anos de idade e estava iniciando
um trabalho na perfumaria artesanal. Por quê? Porque ele foi movido por isso e ele falou, vou começar. Nossa, e Né, tem muitos então- exemplos de tipo de troca de carreira por falar, é isso. Aí eu falo, calma, vamos estruturar, vamos fazer a coisa realmente dar certo, entender o que você quer. E eu acho que é ser transparente, né? É ser É, transparente, porque senão eu poderia falar, vai. Se eu vejo uma pessoa falando, peguei empréstimo, eu falo, devolve. Devolve. Você tá louca. Você tá louca. Você pegou empréstimo, devolve. Você não vai saber nem pagar. Acho que você Você foi a já pegou primeira- empréstimo, você já não sabe pagar. Vai, eu falo, gente, das profissões mais dignas e que você ganha dinheiro rápido, rala pra caramba, é ser faxineira, todo mundo quer. Agora, se você tem uma faxina incrível, você consegue cobrar R$300 em São Paulo. R$300. Se você tá apertada, faz 3 por semana, dá 900. Vamos ver um mês, você conseguiu o dinheiro que você pegou o empréstimo. Para com essa besteira. Você vai pagar 50% a mais, 100% a mais no empréstimo. Sim. Esses dias, final de semana, eu recebi um áudio do Marco, que é nosso vendedor e também um amigão meu de Campinas, e ele falou, você ajuda essa aluna, ela tá um pouco perdida. Eu, manda. Mais um, Então, ela vamos queria lá. que você desse dica do que fazer. Aí é porque ela tá montando uma loja, aí o dica do que fazer, e ela já tá montando uma loja? Tá. Aí porque aí ela mandou o áudio da mulher, mandou outro áudio da mulher. Ai, gente, eu sozinho na chácara, com o super sincero, super ativo, porque ele tá mega No ativo. dia do ócio. Desde novembro ele tá super ativo. Ele falou, não sai mais dessa porra desse corpo. E aí eu falei, não, vamos lá, tá tudo errado. Você tá tudo errado. E pode mandar o áudio pra ela. Ó, primeiro, você tá pegando no chat GPT como vai ser sua loja e você perguntou pra mim como fazer uma prateleirinha barata. Não, então combina, porque essa imagem do chat GPT é cara. Olha o móvel que tá no chat GPT. Como você vai pegar esse móvel, isso, e falar, não, eu queria umas prateleirinhas que eu gastasse pouco. Era tudo umas mão francesa dourada, com umas prateleira retroiluminada. Eu falei, o que você tá vendo nessa imagem, a expectativa e realidade vai ser muito palhaçada. Vai ser comédia, expectativa e realidade, vai ser comédia. Sim. Então para. Segundo, você não sabendo o que fazer, então você não sabe qual que é o seu público. Você está abrindo loja, nem pode abrir loja. Aí eu falei, é um combo de coisa errada, que é melhor você não comprar material comigo, porque eu não quero ser, Não quero fazer parte não quero disso. fazer parte desse erro. Eu falei, Mas, não. Peter, você não acha Aí ela falou, nossa, eu adoro a sua sinceridade, muitíssimo obrigado. Nunca, ninguém falou isso pra mim. Aí eu, ai, graças a Deus. Eu falei, não compra mais nada, não põe, levanta a mão. Começa diferente. Mas você não acha que tem gente que começa fazendo isso, criando essas coisas, porque tem medo de começar e daí vai criando... Porque acha que o dinheiro é a solução, e o dinheiro não é a solução. A experiência, entende? A sua Faz um, iniciativa, vê. a sua curiosidade. Eu tenho muitas alunas que são muito bem de vida e que compram, não vai resolver seu problema. Sim. Não vai resolver seu problema. É muito legal fazer isso, te tira da realidade, mas não vai resolver seu problema. Você precisa resolver seu problema. Você não Correto? pode ficar só fazendo. E a sem gente ter tem isso na nossa equipe de vendas das duas lojas, que a gente sabe bem isso. Porque ela vai ser problema amanhã. Ela não vai conseguir fazer, ela vai começar a reclamar. E vai ser problema, já Não sabe, acho. já sabe. Não é isso que vocês querem, mas vocês são a primeira, realmente, empresa e aula que eu ouvi você falando isso. Gente, não compra no crédito, né? Não. Vai no... Então, Acho o máximo. Ó, 52% do faturamento da minha empresa é no Pix. Acredita? 52%. Sabe o que é isso? Educação financeira. A gente fala para os alunos, não compra parcelado. Seu site podia colocar em 10 vezes. Tá louca? Você vai usar tudo no primeiro mês, você vai pagar em 10? Ah, não, você tá zoando a minha cara. Quer dizer que no mês Não que fala vem- que é minha aluna. Não fala que me conhece. Vamos começar tudo de novo. Faz a grana, compra o material, faz o dinheiro e quando tiver azul, sobrando, você compra de novo. Porque as pessoas, elas se iludem, faz tudo o mês inteiro no cartão, vai no banheiro, põe a metade pra fora e nem pagou. Tô falando mentira? É só você colocar gasolina no cartão, daqui a pouco você já põe de novo, você nem pagou. Vai pra azul, gente. Mas Quem que já é ficou você- sem dinheiro numa situação bem difícil sabe que cartão é negativo. Agora, se você tem controle de quanto você gasta, se você quer milhas ou qualquer coisa, aí ok, mas o dinheiro tá aqui. Vocês usam antes dele chegar, vocês estão no vermelho, aí vocês escutam. Nada contra
o Thiago Nigro. Conheço ele, uma pessoa incrível, super decente. Trabalhe com o dinheiro do outro. Faça em 3, 4 vezes. Pra gente, que tem nosso São dinheiro no final do mês, são é, outras realidades. é outra pegar o realidade, é dinheiro de um outro lugar, cenário. pague não sei quanto e ganha 30% aqui. Então você é outro mundo. É outro Não tem nada a cenário, ver com a gente né? pobre mortal, não. Pode funcionar, mas é um outro cenário. Né? pra Você uma outro compra, você produto, tem uma pra outra estratégia, coisa. você consegue pagar em 90 dias, por quê? Você tem uma estratégia de venda das máquinas. Isso é outra coisa. Você está trabalhando com uma coisa que você está pagando, quando chega ali, você tem o valor e o lucro, é diferente. Você já sabe que você vai ter realmente, aquilo ali já está programado. É diferente do que está falando do artesanal, que você vai fazer Sim. o produto para vender, é outra coisa. Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para falar aqui com o Peter? Perguntar aonde a gente te acessa, como a gente te acessa para fazer um curso, uma escola. O Peter Hoje, é fácil, tá? Hoje, as minhas redes sociais são com o meu nome, né? Peter Paiva, escreve Peter. Hoje os nossos cursos são online, bem diferenciados, porque a gente passa, são horas, falando tudo que a gente imagina. Fora que nosso YouTube, nossa rede social é abastecida com milhares de vídeos de todos os... Aula todo dia. Todos os 360, tá? Esses dias eu peguei uma pessoa, uma senhora, que é da... acho que é da Receita Federal, e ela é toda séria, ela falou, nossa, eu tô vendo seu YouTube, é uma faculdade, tudo que eu tô pensando aqui, porque ela é bem de número, sabe? Todas as etapas que eu preciso, eu já tenho aqui, ó. Perfeito. É que o curso, ele tem começo, meio e fim, né? As pessoas gostam muito. E nossos cursos, eles vendem muito bem, as pessoas amam. Online. Tem presencial. Por exemplo, semana que vem, quinta-feira, eu estarei no Armazém da Zona Norte, fazendo uma aula gratuita em prol de alimentos não perecíveis, com um lançamento e impulsionamento da nossa linha de sabonetes. Então a gente agora, eu acredito muito que vem aí um boom bem forte sobre saboaria, tem muita gente pipocando sobre isso muito. Tá mudando o sabonete líquido para o sabonete de barra de novo, né? Que é aquilo que a gente falou. Emoção, e a gente sabe da vela, né? Que ela tá forte, mas o tanto que se usa para pele e uma vela, a utilização e o comportamento de consumo é totalmente diferente. Quando a pessoa ela utiliza um sais, quando ela utiliza um sabonete, um produto na pele dela, primeiro que é o maior ponto de contato que você tem com o cliente. Pelado, sozinho, pensando na vida, isso ali, ó. Entende? É o maior ponto de conexão, o maior ponto de segurança, é o must. Chegar na casa e trazer... Sim, é incrível. É o que eu falo. Quer começar? Comece com aromatizadores. É o mais fácil de vender, é o mais fácil de formular. Tá tudo pronto. Você pode pegar fotos de experiência maravilhosa, fazer rótulos incríveis e já bombar. Eu poderia até falar, aluno meu que começa ganha 10 pau em um mês. Vou falar e provar. Se ele for bom, já pegar mais referência, fazer um projeto e sair pra rua, ele vende 10 pau. Certeza. Eu ouvi um monte de gente falando que vendeu agora no final. Minha prima começou agora a fazer os produtos, 20 dias vendendo 8 mil reais. 8 mil. E ela é totalmente tímida. Vendeu no condomínio dela e pro pessoal. Eu falei, Kel, 8? Ela falou, 8. Eu falei, meu Deus, como você conseguiu? Para minhas amigas, que não sei o que, eu fico postando, mas eu não me mostro, porque eu tenho uma vergonha, eu mostro a mão. Aí você começou agora, Kel. Quer dizer, dá para fazer. Não falo isso porque tem muita gente que faz papagaiada com isso, né? De 2 a 5 mil no começo. Não é assim. Tem que ter normal para a história. Mas dá certo. Vai para o aromatizador. Vela, as pessoas estão querendo, está popularizando. Ainda não aprenderam a acender, mas vão aprender. Se a gente continuar mostrando ela acesa. A gente tem que ensinar cenas também, né? bonitas do dia a dia. Mas o banho é tesão, é paixão. A barra, a gente está falando de cheiro, de textura e de cor, né? Porque Sim. as suas barras são bem coloridas. E nós estamos com um projeto novo com alguns alunos e influenciadores, e aí a gente está mostrando para eles o diferencial e mostrando para eles o que é qualidade. Eu, baseado em uma base glicerinada da Stepson, que é uma holandesa, que é a que eu acho mais incrível, tem uma japonesa, mas ainda não acho tão incrível como a da Stepson. Nós temos a nossa hoje superior à da Stepson por conta de óleos, a gente usa óleo copra, a gente tem uma formulação com muita glicerina destilado, derreter, fazer, tá incrível. Então a gente já entende que a gente chegou num ponto muito, muito bom. E as pessoas, elas ficam trocando as bases, às vezes por R$5. Compra essa que é mais barata. Às vezes o pessoal coloca R$10 mais barato. A resposta no banho é outra. E aí eu tô fazendo esse teste com pessoas que não usam o nosso
e aí entregando para eles. Eles estão abismados quando eles cortam e falam. E a durabilidade do banho. Sim. 3 semanas, uma fatia, com 2 pessoas tomando banho, tá lá, ó, sabonete. Por quê? Porque o nosso foi formulado para você conseguir colocar uma quantidade de insumo enorme dentro. 15% de uma coisa, 10% da outra, 6% da outra. Você consegue pôr. E as bases, elas são baratas e fracas, as pessoas conseguem colocar até 10%, 15% e já fica um pouco mole. Então as pessoas ficam achando que as nossas receitas cabem em qualquer lugar. Não cabe. A gente quer um banho premium, a gente quer um produto que a pessoa use e fala, meu Deus. E é isso que a gente quer oferecer para 99%. 99,9% da população que nunca tomou um banho diferente do que eu com Lux. É isso que eu quero que as pessoas entendam, que a vela é incrível, agora no seu banho pode ser muito mais incrível. Peter, Obrigado pela atenção e pela confiança, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, tá? Quero deixar para você esse livro. Esse livro a Perfumares teve o prazer de contribuir. É o sentido do olfato. Porque da mesma forma que você traz essa importância, né, do sensorial e tudo mais, é o primeiro livro aqui no Brasil que a gente está falando, coordenado pela Vanessa Pereira, com vários autores, onde tem cientistas, professores, contando a importância do olfato. Então, quando você está falando aqui, essa parte do banho, do sabonete, nossa, aquele momento que você está sentindo aquela fragrância, aquilo está te gerando um bem-estar. Então, isso já tem as pesquisas mostrando que pessoas que não sentem o cheiro e as pessoas que estão sentindo esses cheiros agradáveis, o como que conseguem sair e não ter a depressão, ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais... o perfume de corpo, o perfume da casa, tudo ativa. E fazendo um paralelo, só para vocês também levarem um outro ponto de segurança para vocês, tá? Muitas pessoas do universo do natural julgam a fragrância como algo químico e que faz mal, tá? Não é. E não é. E eu tenho isso comprovado, eu não postei, eu fiz um carrossel explicando sobre isso, quando de 17 matérias-primas que estão como alergênicos no mundo, tá bom? Mundo. 6 delas são químicas e 11 são naturais. Então quer dizer que o óleo essencial ele é mais perigoso do que uma fragrância. Porque quando se monta uma fragrância, tem um cuidado muito maior do que vocês imaginam. Lógico, É muito mais controlado. Muito mais controlado. Aquilo ali foi feito para a pele. Então, quando vocês ouvirem, eu até tenho discussão com uma pessoa esses dias, exatamente por isso, porque criam uns posts, cuidado, você está colocando produto químico, Imagina. você vai queimar, você vai não sei o quê, e isso não é real. Por quê? Tanto Ambifra, como tudo o que regulariza, pelo menos o que eu vejo que a Volmens faz, que é de altíssima confiança, com produtos para bebê, produtos para sabonete íntimo, é tudo muito incrível, muito incrível. E ali tem um controle de alergênicos e de um monte de outras coisas. Aonde, quando as pessoas falam isso, elas só estão querendo cortar o pescoço do outro para ficar mais alto. Então, assim, não se melhora queimando o outro, mas também não pode desinformar. Isso é uma desinformação. Então, só para vocês entenderem, quando é tudo muito bem feito, passa por processos difíceis para conseguir ter aquilo. Eu trabalho com uma gama de essências de 300 e poucas essências. As pessoas colocam no travesseiro do marido como água para lençóis. Nunca ninguém falou para mim que ativou a rinite do cara. A gente tem esse cuidado? Tem esse cuidado. Alguém veio e falou, meu Deus, eu já usei uma quente demais, que deu uma calorada assim. Mas a gente sabe que isso é o máximo que acontece com notas específicas e que a gente tirou de linha, que são as mais... Sim, é usar essência quentes. de qualidade. A canela que ela não está sempre controlada. A nossa canela não é mais quente. Ela é quente e doce para não dar isso. Você pode passar no corpo, na parte não vai esquentar. Isso não é uma alergia, é uma ação de uma matéria-prima. Até isso a gente controlou. Entende? Então, assim, isso em um óleo essencial não consegue controlar. Jamais passar um óleo essencial de canela no corpo, porque você vai criar uma ferida. E quem fala isso está ensinando e falando sobre óleos essenciais em inverno. Então a pessoa já está toda torta. Porque o óleo essencial ele não é compatível com calor. Óleo essencial, a parte da aromaterapia é uma coisa. A parte quando a gente fala das fragrâncias, das emoções, é outra. Da aromacologia
é outra. A aromaterapia funciona com óleos essenciais feitos de uma determinada forma. Agora, o cérebro ele não entende, né, quando é natural ou quando é sintético. Então, quando a gente está falando de Porque cheiro, a gente está falando de emoções e de memórias, né? A gente está falando de outra sensações. coisa. Você sente um cheiro de jornal, você lembra de algo. Você tem emoções. Então, isso é a parte mais emocional e mais lúdica que acontece. Quem tem mais memória olfativa ativa cheiros de tudo que é coisa. De chuva, de esgoto. Eu tenho cheiro de esgoto. Minha avó morava na frente de um rio, de um córrego. A gente vivia dentro do córrego brincando. Então, aquilo para mim é saudoso. E aí você fala, e aí? Isso é uma memória. Entende? Então, primeiro é isso. Segundo, é a função super responsável e maravilhosa que um óleo essencial e que uma Sâmia Maluf ensina pra gente e que trouxe a aromaterapia pro Brasil. Então, aquilo ali é estudo físico, aonde resolve problemas físicos e emocionais. Trata físico, trata emocional. É diferente. A gente tá no playground. Eles falam assim, pra você tá fácil, né? Você consegue estimular a pessoa pra tudo que é coisa, a gente tem isso aqui, mas o nosso é cura. O seu é brincadeira. O seu é emoção, vai. É emoção. É cura na emoção. Cura físico que acaba trazendo pro físico também. E daí foi legal que você falou essa questão da quanto mais tiver de memórias olfativas, que é uma das coisas que eu falo muito assim, gente, pequenos, as crianças, os adolescentes, faz eles prestarem atenção na importância do olfato, porque quanto mais eles forem criando essa biblioteca olfativa, mais eles vão conseguir ter referência no futuro e poder ir nela, buscar ela para quando precisar de um bem-estar, alguma coisa assim. Resgatar. Então aqui é um livro que eu quero deixar com você, que traz várias pesquisas. Tem uma pesquisa maravilhosa do Irati, onde ele traz sobre o olfato com a parte de diabetes, com a parte da adolescência. Então, realmente é um livro incrível. Isso eu posso deixar para vocês. Assim, amar ler. Depois você dá um retorno aí, mas é um livro realmente muito sensacional. Pode falar, desculpa teu nome. Cris. Cris, pode falar. Você está falando a respeito assim, né, da diabetes, de algumas patologias e tal. Como associar isso à essência, né, o óleo essencial, uma fragrância, com a patologia? Eu achei interessante isso que você falou que tem aí no livro. Esse livro é uma pesquisa que fala da parte do olfato. Por exemplo, existe já um trabalho sendo feito com Alzheimer, que você resgata essa memória olfativa da pessoa para trazer essas lembranças. Porque como o olfato está muito ligado com as emoções, não passa pelo racional, então você trazendo essa memória olfativa dessa pessoa que está com Alzheimer, ela consegue associar, ela consegue linkar muito mais com os episódios da vida dela. E aí nisso a gente pode colocar, por exemplo, uma fragrância, um sabonete que uma pessoa tem Alzheimer, uma diabetes, sei lá, e na hora do banho ela pode estar resgatando essas memórias afetivas. A gente tem patologias bem diferentes. Exato. A diabetes é uma patologia totalmente física, tá? E que pode sim animar a pessoa, porque a gente sabe que uma pessoa com um problema oncológico animada, ela traz respostas muito melhores do que a desanimada. Então, para o diabetes é isso. Autoestima, cuidado. Para o diabetes, a gente está falando sobre uma fragilidade forte. Quando a gente está falando do caso de Alzheimer, a gente está falando de algo que é físico também, mas que existem hoje já vestígios e caminhos para uma solução. Eu sou de família de Alzheimer, né? E a gente sabe que você consegue resgatar. Às vezes, uma colônia com cheiro de alfazema que a mãe dele usava, isso tudo vai trazer esse resgate. É a mesma coisa que a gente faz com pacientes da pandemia, do Covid, que perderam o olfato e conseguiram resgatar com uma fisioterapia olfativa. Não, é muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, o meu avô, o pai da minha mãe na época, ele teve, assim, na época não falava Alzheimer, falava que era... Demência, tal, não sei o quê. E é uma coisa assim que eu sempre fico pensando, né? A respeito disso, a questão, como que uma essência, uma fragrância pode estar resgatando isso, uma coisa assim bastante afetiva mesmo, né? Uma coisa, uma emoção, uma memória, uma lembrança. Nossa, achei bárbaro. Isso tem vários estudos e várias comprovações, porque você acalma, isso pra gente, né, ou até mesmo para vocês que já gostam disso, é algo que a gente lê muito sobre isso, sobre uma pessoa em crise, você conseguir acalmar ela, porque como nós falamos, o olfato é o único que ele não consegue parar. Por isso que o bebê, você coloca o perfume
perfume no travesseiro para acalmar. Quando você precisa despertar e deixar o bebê mais alegre, você tem. Então, isso em óleos essenciais. E também, se a gente pensar numa Johnson da vida, ela trabalha com isso 100%. Exato. Pergunta. Tem alguma fragrância que ajudaria no aprendizado numa sala de aula? Sim, tem. Eu acredito que tanto fragrâncias como óleos essenciais, tá? Você consegue achar vários caminhos. A gente tem para alegria, a gente tem para concentração. Alecrim, Eu ia falar do laranja, o alecrim né? é o mais comum para concentração. Mas você pode estudar que você agora vai estudar o caso e você sim. pode fazer uma associação dos dois, porque é comprovado que essência com óleo essencial elas andam junto e conseguem trabalhar junto. A Samia ensina isso e comprova isso. Escolas francesas e vários lugares que associam os dois. A Lush, óleo essencial e fragrância num produto. Tá? Nós temos um case, que é uma escola de robótica. E qual era a dificuldade? As crianças estudavam na escola normal de manhã, iam fazer robótica à tarde, dormiam na sala de aula. Então eles queriam que tivesse uma fragrância que pudesse dar esse estímulo para elas aproveitarem ao máximo. Então foi nota de alecrim e um leve toque de cânfora. O que levanta. Dá essa levantada Eu sou nas professora de matemática, então, de repente, poderia usar alguma coisa assim. E o Matheus. A física também. É a dupla, hein? Eu acho que eu vou trabalhar, né? Mas aí no matemática eu tenho que concentrar para. Mas o alecrim, eucalipto, são essas notas que deixam mais... eucalipto, alecrim, hortelã. De exatas, razão exatas, o eucalipto é bem indicado. Tem uma fábrica no Japão, uma fábrica automotiva no Japão, que eles começaram a usar com máquinas, com aromatização de ambiente, o limão para o pessoal mais de fábrica, assim, e eles tiveram uma diminuição muito grande de erros. Então, limão, eucalipto, todas que você pode estar usando. Eu não sei se você tem ciência disso. Eu sou apaixonada pelas esferas. De sabonete? Em sabonete? Eu gosto de tomar banho, eu gosto de brincar de presente, eu sou apaixonada. E a minha sobrinha que está no espectro, ela é encantada pelas suas esferas que eu faço. Então, eu vi que a questão olfativa e visual, principalmente nessa questão dos sabonetes que você faz, são muito coloridos, para o espectro, que não é tão comum, né, que prefere coisas mais apáticas, né, tons pastéis. Para minha sobrinha, é uma alegria quando ela pega a sua bolinha, que não é solaninha, na verdade. Eu ia falar. Quanto que eu te dei, né? Ficar educada. Agora é sua. Várias, e aí eu vou dando, né, pra ela. É uma alegria. Se você pensar, você tem um formato básico, com evidência de cores. Então é estímulo. Então você está entregando, né, esse formato, você está entregando um montão de informações dentro de um produto só. Eu amo as esferas, amo. É um dos produtos que eu mais me encanto, assim, de fazer aquele stand com aquele monte de esferas. Eu acho a coisa mais linda. Estou fazendo agora para entregar. Terça e quarta-feira nós vamos ter o lançamento da nossa Saboria Criativa. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos mostrar uma vitrine e um cenário para vocês, falando sobre o sonho da Saboria. A loja de sonhos que você pode montar. Feito tudo à mão e tudo para estimular um banho diferente. Bem legal. Tem mais alguém? Aqui. Gostaria de saber o quanto essas essências mexem com os animais. Porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que minha cachorra está mais agitada. Ela gosta de ficar em cima de mim, ela quer sentir, ela quer mexer. Se eu vacilar, ela vai para cima da bancada para poder mexer. Isso ativa alguma coisa deles? Sim, eles têm um fato muito mais forte. Às vezes pode até incomodar. No meu caso, eu passo o perfume e as minhas duas cachorras, elas estão sempre... Elas espirram na... Aí ela sai todo dia. E também estimula. Para eles é um estímulo muito forte. Então, por isso que ela está ali. Vamos fazer um projeto para uma rede de pet shops, por exemplo. Nós lançamos uma linha pet,
chama Peter Pet. E aí a ideia da gente foi exatamente mostrar para vocês o mundo pet, que é gigante, e aonde ali a gente desenvolveu 8 ou 9 bases, junto com a mesma empresa que faz do Pet, do Cobase, bases neutras para vocês trabalharem artesanalmente. Então, base poligênica, e ali nós lançamos junto com a Vomens uma linha de fragrâncias, são 8. Não é voltada só para pet, mas no caso do pet, elas têm controle de odor. Então, uma fragrância com garantia de controle de odor, que é muito show. Para cigarro é 100%, xixi de gato não é 100%, mas é bem forte. Para pele, axila 100%, odor em banheiro 100%. Então, assim, você tira por conta de uma nanotecnologia que capta a molécula de mau odor e anula. Então, é um produto que ele capta a molécula de mau odor e anula ela. É muito louco. Você pega só o produto e borrifa no cheiro ruim, sai na hora. Só que ele deixa a fragrância que você escolheu. Então, além disso, o gel de linhaça, que é muito utilizado na indústria pet, porque ele condiciona o pelo, além de várias funções. E aí tem alguns extratos, condicionantes, hidratantes, cicatrizantes. Então, você faz um blend. Então, nós fizemos uma linha, tá no Insta e tá no YouTube também. Bem legal. Tá indo muito bem. Só que a gente teve uma história que a gente fez que não deu muito certo, porque a gente lançou bem antes do Natal. Então, assim, 15 dias depois eu lancei o Natal, então deu uma flopada nela. Então, eu vou relançar ela agora no começo do ano, porque as pessoas estão cobrando bastante. Muito legal. Muito legal. Tá muito legal. Gente, acho que a gente ficaria mais uns... Pode fazer uns mais 3 uma dias. pergunta. É porque assim, minha gata ela tava com shunt, né? A gente descobriu e ela começou a convulsionar. O que é shunt? Shunt é um desvio no fígado. No caso dela, é congênito, nasceu com ela, então o caso seria, por exemplo, o sangue sai do coração sujo, né? Chega, passa pelo fígado, rim e volta limpo e bombeia por causa do corpo. No caso dela, a maioria do sangue não passava pelo fígado, não limpava e voltava para o coração e bombeava sujo para o corpo. E ficou muito no cérebro, a molha, né? E ela desenvolveu daí a encefalopatia hepática, que é a convulsão. E aí a gente descobriu de todo jeito. Canabidiol. Canabidiol, primeiro. Ela toma? Toma. O meu toma 4 gotas e eu tenho também uma homeopatia que o meu toma, porque o meu tem convulsão, o meu cachorro. Uma homeopatia, até te passa o veterinário, e ela toma a vida. Parou, ela tem uma por ano. Ah, é? Muito legal. Gente, eu não consigo descobrir o gatilho, eu não consigo. Até ela falou de cheiro, eu falei, será que é isso? De repente, às vezes eu tô fazendo alguma coisa de perfume. Esse é o gatilho. Pode ser. É só não deixar ela no mesmo ambiente que você está trabalhando, porque o olfato do gato é muito mais forte. Eles não usam nada com perfume, e a minha, eu vou passar o desodorante, ela já sai. Eu vou pegar, se me permitir, a indicação. Sim. Eu te passo, doutor Bruno. É isso, acho que a gente ficaria mais uns 3 dias Tem muitos aqui, assuntos, porque assim né? a gente é da perfumaria para homeopatia, para terapia. É vida, pra né? terapia. Mas e obrigado assim, pela atenção de vocês, gosta. por terem vindo. Eu super agradeço vocês mais uma vez. Quero reforçar que a gente está aqui na Semana Olfativa, com uma forma única, de conteúdos únicos. Realmente, essa semana a gente teve, por exemplo, um perfumista de casa de fragrância, de indústria. A gente teve um perfumista muito de nicho, muito indie. Então, ele tem todo um olhar assim, muito mais emocional e sem aquela pressão da casa de fragrância. E a gente está tendo aqui hoje o Peter trazendo essa visão, toda essa experiência dele do artesanal. Então, realmente, assim, é uma semana que a gente está trazendo todo esse conteúdo da perfumaria e a gente quer, como você faz, essa parte da educação mesmo para as pessoas do que é a perfumaria, tirar esses mitos, e que as pessoas trabalhem cada vez mais com isso, sigam, né? Eu quero ir um pouco mais para o artesanal, quero trabalhar com máquinas. Tenha mais consciência, né? Isso é muito bom. Exatamente. Trazendo isso. E a gente está na gravação do Papo de Perfumaria, do nosso podcast também, que tem várias profissionais que vieram bater papo. Eu também tenho umas informações super interessantes. Mais uma vez agradeço vocês, agradeço muito você de estar aqui com a gente, de trazer todas as suas histórias de vida, as suas experiências, até o cheiro da casa e o remédio do gato, né? Muito obrigada, viu? Exato.